amado Pai Santo, mais uma vez pedindo perdão por uma olhar, por uma falar, uma ofensa, só de pensamento. Te peço que venha nos dar vitória, meu Pai. Nós precisamos de Tua força espiritual. Nós precisamos, meu Pai, da Tua providência, meu Pai. Nós precisamos, além da providência, precisamos da Tua presença. Precisamos da Tua palavra, da Tua mão poderosa, da Tua, aleluia, providência divina em nossas vidas, Senhor. Não nos abandone, meu Pai. Revela por dentro e por fora do físico, Pai, onde tiver algo, um erro. Aleluia, que Tu venha corrigir, meu Pai, em nome de Jesus. Limpa nossa mente, nosso coração, nosso espírito, nossa alma. Nos livra dos falsos, Pai. Aleluia, de longe e de perto. Nos guarda, meu Pai. Confirma o hino que vai ser cantado, a palavra que vai ser falada. Que esta palavra vá, meu Pai, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, nesta madrugada. Trazer almas para o Teu reino, Pai. Almas salvas, lavadas, remidas, purificadas, transformadas. Aleluia, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Eu hoje estou na 20ª live, 20º dia, despertamento, amém? Live do despertamento 20. Não vou me demorar, vou cantar um hino, tem apenas 3 estrofes, vou ler uma palavra do Senhor, em nome de Jesus. 371 da harpa cristã. Breve vem o dia. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos males e agonias deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos gemidos do Senhor. Oh, que gozo estarem com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, e não haverá mais dor, e ouvir-se ao canto dos gemidos do Senhor. Jesus Cristo é meu guia, o caminho é de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. Aleluia. E ouvir-se ao canto dos gemidos do Senhor. Os filhos de Deus. João, 1 João, capítulo 3, versículo 1 em diante. Os filhos de Deus. Veja com grande caridade nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo nos não conhece, porque o não conheceu a Ele. Aleluia. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele
tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Amém? Glória a Deus. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade. Capítulo 3 de 1 João, versículo 4. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete o pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Qualquer que aborrece seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Estamos lendo em 1 João capítulo 3, versículo 15. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Pai amado, Pai Santo, essa é a sua palavra, confirma a bênção e a vitória em nome de Jesus. Uma coisa impressionante sobre o amor, né, que a gente vê quando Jesus falou que a gente deveria perdoar para que a gente fosse perdoado. Todos que entendem essa palavra vão entender que quando ele faz alguma coisa contra o seu irmão, ele não está sendo perdoado, né? Então, é uma questão de análise, né, dessas palavras. Hoje eu estive evangelizando ali na Pavuna, no metrô, e eu via que muitas pessoas passavam, pegavam o folheto, e é impressionante, né, quantas pessoas precisam ainda que nós nos levantemos e busquemos força, né, para estar fazendo a obra de Deus, porque muita gente ainda está sem conhecimento da palavra, né, que diz que em 1 João 3,16, aliás, em João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito, né, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo, né, por ele. E quantos não entendem essa salvação gratuita e vive uma vida, né, desgarrada do Pai na terra? Esses dias eu vi o anjo de ouro. Ele era todo de ouro, era um príncipe, conforme fala lá em Daniel capítulo 12. Eu vi um príncipe de ouro, a pele dele era de ouro, a roupa dele de ouro, a coroa de ouro, o sapato de ouro, o cetro dele era de ouro. E nesse sonho, quando eu vi ele de longe, ele estava passando pelas casas, ele era maior do que uma casa de 2 andares. Aí aquilo me aproximou dele, me colocou lá no lugar. Quando eu vi ele assim, aquele anjo enorme, aquele príncipe, né, conforme fala em Daniel, o grande príncipe, eu vi aquele príncipe de ouro,
todo de ouro, a pele dele era de ouro, a coroa de ouro, a roupa de ouro, um príncipe de ouro. E ele apontou para algumas pessoas e falou: você, você e você. E ele bateu aquele cetro no chão, aquilo fez trá. E eu, de lá para cá, tenho até avisado algumas pessoas que quando o anjo vem, ele já vem certo. Não tem dúvida, porque Deus é que está no controle de tudo. Que nós venhamos pedir a Deus por nós e pela nossa família, né? Pedir misericórdia, assim como Jó pedia misericórdia pela sua família, nós também temos que pedir, buscar a Deus não só por nós, mas também pela família. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Eu creio, irmão. Eu creio que, eu crendo, estou abrindo as portas do céu também para minha família, amém? Por esses dias eu sonhei com uma irmã que partiu e o esposo dela é pastor. Sendo que depois que ela partiu, o filho dela mais novo também partiu. Aí, quando eu cheguei naquele lugar, estava a esposa deitada, que tinha partido, o filho também que tinha partido em pé, segurando a mãe da mãe que foi embora, e o pai estava ao lado da cama. E os dois que tinham partido estavam com o olho esbugalhado, vendo alguma coisa, olhando para o chão, vendo alguma coisa. Aliás, estavam com o olho esbugalhado, vendo alguma coisa. Sendo que o pastor não estava vendo, né? Porque o pastor não partiu ainda, só a esposa e o filho que tinha partido. Aí ele estava, o jovem, né, que partiu, estava olhando com o olho esbugalhado para alguma coisa, e a irmã também, que estava em cima da cama. Aí quando eu virei para ver o que era, tinha um cachorro no chão de olho vermelho. Aí o pastor botou a mão assim na direção daquele cachorro e falou: tá repreendido em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Aí eu acordei com esse pensamento, né, no sonho. Então quando Jesus diz: crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa, eu entendo que nós aqui na terra, né, estamos dentro da promessa, né, que Jesus falou na Bíblia: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então vamos buscar Deus, né? Muita gente fala tanta coisa, inventa tanta coisa, mas a gente tem a Bíblia, né? A Bíblia que fala, e a Bíblia é verdadeira. E a gente pode falar: Senhor, na tua Bíblia está escrito isso, isso e isso, né? Porque realmente está escrito na Bíblia. Em 1 Coríntios também, 3,16, está escrito que nós somos o templo de Deus e que Deus habita em nós. Amém? Deus abençoe, fiquem na paz em nome do Senhor Jesus.